território, as comunidades periféricas, memórias críticas da colonialidade e das necropolíticas. Quando a gente fala traz esses temas, eu fiquei pensando, né? Temos alguns autores que vêm logo à cabeça, né? A gente está falando aqui de biopolítica, povo, a gente está falando de biopoder, a gente está falando do Achille Mbembe, que vai falar desse termo, né? Dessa necropolítica, então essa gestão da morte, da vida, né? Que o Estado faz, que o Estado opera, né? E acho que a gente está aqui hoje para fazer uma conversa, um bate-papo, pensar sobre esses processos de morte, de violência na contemporaneidade, que para muitas pessoas pode ser um processo considerado natural, né, das cidades, das sociedades, da contemporaneidade, mas não é. A gente sabe que é um projeto político empreendido dessa forma, né, que escolhe quem vive, que escolhe quem morre. E aí eu queria passar a palavra às nossas convidadas, né? Eu citei alguns autores, mas tem vários outros que vão discutir isso, né? O Safato no Brasil, Silvio Almeida, a gente tem o Fanon falando de colonialidade também, que é um tema que está aqui, né? Essas palavras-chave aqui da nossa mesa. E acho que está tudo junto, assim, nesse caldeirão, mas a gente tem aqui presenças femininas muito importantes que estão pensando, e não apenas pensando, mas agindo, né? São ativistas dentro dessas questões das violências, né? Das violências e da mortalidade dos jovens da periferia. Então, eu queria passar a palavra primeiro a elas e depois ao professor Breno Filho também, que vai se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dele, né? Trazer para a gente aqui esse diálogo que eu acho que vai ser super rico, super útil. Então eu vou deixar que cada um se apresente, mas só para que a gente possa começar, a gente tem aqui a professora doutora Maru da UFPA, que é ativista. Nós temos a Suelde Maria, que é do Instituto Menino Davi, que vai falar também um pouquinho, e o professor Breno Filho, que vai contribuir com o seu trabalho. Daqui a pouco a gente abre também para as perguntas do público. É isso, gente, está com vocês. Quem gostaria de começar a falar, se apresentar? Bom dia, me chamo Maru, sou artista, multiartista, sou mãe, sou dona de casa, sou arteira, zeladora de orixá e defensora dos direitos humanos e biocosmos. Sou docente da universidade e tenho estado, né, nos últimos tempos junto a alguns movimentos sociais, inclusive o Instituto Menino Davi, Instituto Marcinho Megas Camaradas. Sou colaboradora dessa luta, reconhecendo e sabendo o meu lugar de fala. Sou pessoa malunga, né, uma pessoa guiada. E vou começar, tinha escrevido um texto, mas vou falar algumas coisas, depois passar a palavra, acho que a gente pode fazer de uma forma mais orgânica, mas vou começar falando da perspectiva, né, do corpo, enquanto esse território mesmo político, até o corpo, território periférico, né? Onde que essa política de morte atravessa primeiro esse corpo, né? Esse corpo enquanto espaço político por excelência. E onde que, por uma perspectiva da política do desejo, né?
Nego Bispo fala assim: há adestradores que batem e há adestradores que fazem carinho, mas todos são adestradores. E todo adestramento tem a mesma finalidade: a domesticação, fazer trabalhar ou produzir elementos de estimação e satisfação. Adestrar e colonizar são as mesmas coisas. Tanto o adestrador quanto o colonizador, eles começam por desterritorializar o animal capturado, quebrando sua identidade, tirando ele de sua origem, impondo um novo nome, novos modos de viver e afastando o seu ser de ser divino. É um processo de apagamento da própria memória para que outra memória possa ser construída. É fazer acostumar a ser outra coisa que não era. Alguns animais acabam ficando atrofiados fisicamente, outros mentalmente. E assim é a espécie humana, tal como um bicho. Existem pessoas que não conseguiram ser adestradas para trabalhar, mas que também não conseguem ser maduras. Pessoas que foram adestradas a não ter um imaginário capaz de fazer a sua autogestão. Pessoas que não aprenderam nada e nem a extrair do que já está feito. A terra dá, a terra quer. Milhares de pessoas perambulando sem saber para onde ir, ou ainda pessoas que foram adestradas e transformadas numa população flutuante a serviço de um sistema. Você tem que ser alguém. Quanto mais, melhor. É sério. Você realmente precisa de tanto? Quando foi que a gente se acostumou com a fome? Nego Bispo. O corpo é o campo da batalha política, como enuncia Foucault. É no corpo que se produzem os afetos, que por sua vez se produzem os desejos. As experiências nesse sentido, quando excitadas por forças ativas de criação, que nos tornam a nossa própria causa de nossas afecções, provocam um aumento da nossa potência de agir. Essa potência, tem um filósofo que diz assim, ela chama de conatos, Spinoza. O contrário disso, as afecções excedidas por descontentamento e tristeza inibem as forças ativas do corpo, nosso corpo, afetando todas as suas partes e provocando o desequilíbrio das paixões, que irão produzir um estado de patos, de adoecimento, associado a ideias inadequadas de nossas ações, seguidas de nossa diminuição de nossa potência de agir. Daí se evolui a melancolia, com a diminuição total dessa potência, e o ódio, que provoca o desejo de destruição da coisa que provocou a diminuição do nosso poder de agir. No entanto, essa coisa, ao invés de ser buscada dentro de si, é projetada externamente do outro, como um resíduo do outro corpo sobre o meu corpo, que não desassocia a imagem, não se preocupe que eu não vou ler tudo, tá? A imagem do afeto e liga à causa do mesmo a ideia de algo exterior, ou seja, eu projeto o meu ódio e a minha dificuldade de agir. É na inferiorização dos instintos e na desagregação dos impulsos fisiológicos que as impressões, as nossas impressões sobre o mundo, sobre nós mesmos, vão causar indigestão no indivíduo ressentido,
acaso vai ser cozido na panela até se tornar seu alimento. E quanto maior a pressão, maior é a explosão. Segundo Deleuze e Guattari, 1493, é no interior de cada micro-organismo que se produz o desejo de morte e destruição. O corpo das massas se torna assim um desfile de corpos esgotados e um campo de concentração de forças que não conseguem mais se metamorfosear. É dessa degeneração fisiológica que surge o corpo cancerígeno, bem no seio de um organismo social, onde a proliferação incontrolada das células se torna propícia. Daí surge o fascismo, onde tudo, entre aspas, é permitido, porque na realidade só se reúnem para deixar a libido acumulada e a agressividade reprimida para que elas extravasem vulcanicamente. Execuções simbólicas, cavalgadas figurativas, chacinas múltiplas imaginárias, é necessário que tudo isso se transborde. Fecha aspas, Fanon. Estou triste, o poder me entristece, logo procuro alegria no próprio poder. Nesse silogismo microfascista, o desejo é investido no poder. O poder, por sua vez, é agenciado pela fórmula do hipercapitalismo parasitário, cujo acoplamento do sistema de socialização investe o poder no desejo de um rosto, enquanto papel social que atribui ao sujeito alguma autoridade. Quem é você? O que você representa? Qual a sua autoridade? Qual a sua patente? Em que eu vou postar os meus stories? Quem é que está do meu lado que vai agregar a minha imagem? Você sabe quem eu sou? E toda essa estrutura é orquestrada pelo arsenal ideológico transmitido nas escolas, igrejas, ruas, favelas, periferias, universidades, elite conservadora, famílias, milícias, facções criminosas e toda uma rede complexa de instituições políticas comandada pelo Estado a serviço das corporações financeiras que crescem exponencialmente, sem controle e fora dos padrões de um corpo social saudável. A vontade de poder, assim, ocupa o lugar da vontade de potência e produz o câncer social, um sistema infinito dentro de um espaço finito. Da pólvora da China do ano 100 às armas de fogo do Ocidente do século XV, da bomba atômica às 4 gerações de armas biológicas e usinas de radiação nuclear, a guerra sempre foi um aparato tecnológico e utilizado para o extermínio de povos colonizados, sempre que os estados ambicionam domínio e exploração de seus territórios. Em nome desse poder, dizimavam e dizimam até hoje suas populações. No Brasil, o Brasil utilizou diferentes métodos de extermínio físico e simbólico de africanos, indígenas, afrodescendentes, com mais de 1.400 etnias de povos indígenas existentes no período pré-colonial. Foram massacres, assassinatos, jacinas, fomes, epidemias, servidão por dívidas, estupros, sequestros, principalmente de crianças, e armas biológicas, como a varíola e o sarampo. O contato inicial, abre parênteses, com carcaças de animais doentes, secreções putrefatas, fezes diarreicas, águas, alimentos contaminados e outros meios foram usados em invasões com o objetivo de dizimar populações. Fecha aspas, Helena Palmquist, uma pesquisadora paraense. No domínio das proibições civis, segundo a Chile Member,
A soberania do Estado é o direito de matar. O poder produz a exceção, a emergência e o inimigo ficcional. O biopoder dita quem deve morrer e quem deve viver. Nesse sentido, a política racial está relacionada com a política de morte. Assim, se torna indistinguível a relação entre Estado assassino, suicidário e racista, que a um só tempo faz da guerra e da política aliados perfeitos. Nessa perspectiva, a racionalidade da vida passa pela morte do outro, ou que a soberania consiste na vontade e capacidade de matar a fim de viver. Vou falar uma citação do Achille Mbembe. Na maioria dos lugares, no livro Necropolítica, na maioria dos lugares, o colapso das instituições políticas formais, sob a pressão da violência, tende a conduzir à formação de economias de milícia. Máquinas de guerra, nesse caso, milícias ou movimentos rebeldes, tornam-se rapidamente mecanismos predatórios extremamente organizados que taxam os territórios e as populações que o ocupam e se baseiam numa variedade de redes transnacionais e diásporas que os provêm como apoio material e financeiro. Adiantar. As máquinas de guerra surgem na África no último quarto do século XX, mediante a fragilidade do Estado pós-colonial, ao construir os fundamentos econômicos da ordem e autoridade política em função da instabilidade monetária e fragmentação espacial. A influência da circulação monetária sobre o Estado nas últimas décadas do século XX utilizaram como tática a captura e fixação de dependentes por meio de dívidas, enfim. Vou passar essa parte. A cidade virou um campo. Vou citar fazer uma outra citação do Achille Mbembe. Viver sob ocupação contemporânea é experimentar uma condição permanente de viver na dor. Estruturas fortificadas, postos militares de bloqueio de estradas em todo lugar, construções que trazem à tona memórias dolorosas de humilhação, interrogatórios e espancamentos, toques de recolher que aprisionam centenas de milhares de pessoas em suas casas apertadas, todas as noites do anoitecer ao amanhecer, soldados patrulhando as ruas escuras, assustados pelas próprias sombras, crianças cegadas por balas de borracha, pais humilhados e espancados na frente de suas famílias, soldados urinando nas cercas, atirando nos tanques de água nos telhados, só por diversão, repetindo slogans ofensivos, batendo nas portas frágeis de latas para assustar as crianças, confiscando papéis ou despejando lixo no meio de um bairro residencial, guardas de fronteira chutando uma banca de legumes ou fechando fronteiras sem motivo algum, ossos quebrados, tiroteios e fatalidade, um certo tipo de loucura. A cidade virou um campo de concentração militarizado. A perda ou distanciamento dos elementos simbólicos e habituais ligados às suas respectivas culturas podem provocar a desintegração dos sujeitos de suas raízes identitárias e consequente deslocamento do sentimento de pertencimento à comunidade. Isso pode ocasionar um desequilíbrio interno na medida em que a supressão ou a suspensão, ainda que temporária, do modo de se relacionar, pensar, sentir e viver o mundo em acordo com a composição dessa cosmôtica de uma etnia, pode produzir um tempo capaz de criar ausências muito bem alimentadas por compulsões que geram vícios e vícios que levam à morte. E aí a gente está começando a falar da tática de ação etnocida, evidenciada, entre parênteses, na destruição
da organização social de uma comunidade, de seus costumes, línguas e tradições dos grupos indígenas impactados e na falta de proteção às terras indígenas, garantidas pelo artigo 231 da Constituição Federal. Fecha aspas, Helena Palmiquis. Para finalizar minha fala, os quase humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada da técnica do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha, são tiradas de cena por epidemias, pobreza, fome e violência dirigida. Tira a luz, tira a água, tira meio de transporte, tira abastecimento de alimentos, atravessa o território com uma ferrovia, uma estrada, uma barragem, expropria seus habitantes de suas terras e os empobrece, deixando-os famintos e doentes, sem que os soldados do Estado tenham precisado apertar um único gatilho. Estamos falando aqui também da guerra infraestrutural. O que é o céu senão um suborno e o que é o inferno senão uma ameaça? Pergunta Luiz Borges. Corpos felizes não dão lucros para a economia colonial. Segundo uma pesquisa nacional de saúde de 2013, 4 a cada 10 brasileiros perdem todos os dentes após os 60 anos, sendo este um indicador-chave para compreender as desigualdades sociais e pobreza no Brasil, como afirmam os pesquisadores Thiago Moreira, Marilyn Nettles e Maria do Socorro Alves. Um país que nós mais temos dentistas. Pobres com problemas de saúde, inclusive bucal, aprendem desde pequenos a conviver ou encontrar saídas para suportar a dor. Grave, sal, álcool, creolina, perfumes, pomadas e remédios de procedências duvidosas são algumas saídas. Furar a gengiva com faca para esvaziar a infecção que está no corpo acaba por ser uma solução imediata. Num dos programas de Papai Noel dos Correios, uma criança escreveu que seu sonho era ter uma escova de dente só para ela, já que a que usava precisava ser compartilhada com seus 7 irmãos. Existem casos de doença bucal tão graves, inclusive em crianças, que as mesmas não conseguem nem mais comer. Sorrir é um gesto de expressão de alegria necessária à linguagem do corpo. Novamente, corpos felizes não dão lucro para a economia colonial. O capitalismo é um vírus do nosso sistema imunodepressor, uma doença degenerativa e autoantropofágica, alimentada por uma subjetividade narcisista controlada por oligarquias globais. Uma matriz de humanoides, nós, esterilizado por estados de lâminas cortantes que decide quem vive e quem morre. Essa ambiguidade moral, plenamente ativa até hoje, carregada de injúria, indignidade, desumanidade do homem e humanização da máquina como paradigma do Ocidente contemporâneo, paradoxalmente conduz o mundo para a mais gritante devastação ecológica e a maior desigualdade e desproporção de toda a sua história. Eu jurei que não ia ler, mas já foi. Destrinchou, né? Para tantos caminhos. E aí agora eu queria passar
projeto em Ananindeua e delegada municipal e estadual dos direitos humanos e defensora, né, desses direitos que são violados todos os dias, todas as horas, pela própria sociedade, pelo Estado. E me tornei essa pessoa de luta, né, de resistência, depois de ter sofrido, de ter dirigido meu filho para violência policial 2 anos atrás. O meu filho só tinha 16 anos, né, um garoto que cresceu no seio familiar, né, é de uma família estruturada, porque eu sou casada, mesmo marido, tenho mais 2 filhas, né, construímos uma relação de diálogo, de amor, né, de fraternidade muito grande, porque nós viemos de famílias humildes e cristãs, né, onde os valores sempre foram pregados dessa forma, né, de crescer, estudar, formar, casar, ter filhos, ter uma casa, ter seu sossego, ter o seu próprio sustento. E assim eu tentei passar isso para os meus filhos, né? E passo. Tenho uma filha na universidade, para ciências naturais, né? A mais velha, e eu menor, de 16 anos, que é a Maísa, está no ensino médio. Eu comecei sem querer uma luta, que até então não entendia que era uma luta. Também era um período de justiça, eu pensei que eu fosse fazer as ocorrências, né, junto com meu marido, e que a justiça ia acontecer, que eu estava buscando o que é certo, né? Mas nesse mundo que eu não conhecia, nesse universo, parece assim que depois a gente abre os olhos, a gente percebe onde a gente está, né? O território que você está ocupando e as guerras que a gente trava quando essas dores nos transpassam, né, nos atravessam. Eu tinha uma vida muito comum de mãe, né, de esposa, de filha também, que eu sou, de irmã. Nunca pensei que eu poderia estar aqui nesse lugar hoje de fala, que foi me dado, né, através de um grito que fiz numa rede social, né. Hoje eu entendo essa outra plataforma, que não é no corpo a corpo, mas virtual, que a gente pode alcançar milhões de pessoas dentro daquele pequeno território e fora, né? Através das minhas falas nas redes sociais, eu consegui alcançar muitas mães que passavam pela mesma dor, que passaram e que têm medo de passar, né? E essas mesmas mães, elas me procuraram, conversavam comigo, contavam suas histórias, e eu até então não percebia que eu estava dando voz também para elas, que elas também queriam também poder fazer isso, e elas não entendiam essa minha coragem, e nem eu, porque depois eu vim saber o risco, o grau de risco que eu corria, que a minha família inteira corria, né? Claro que foi necessário tomar muitas providências, né? Colocar câmeras na minha casa, fazer grupos de contatos quando a gente sai, colocar localização. Uma rotina que eu não era acostumada, que eu estou tentando me adaptar, né? Meu marido, antes de eu vir para cá, ele falou, por favor, coloca a localização, porque eu não tinha esse hábito, né? Agora eu tenho que dizer para onde eu vou, porque eu estou, né? Que horas eu vou chegar em casa, né? E é uma série de coisas que eu não era acostumada a viver. Eu sou assim uma pessoa que não gosta de dar satisfação, eu sou uma pessoa assim que não gosta que me perguntem muito do que eu vou fazer, do que eu estou pensando. Isso é íntimo meu, e eu tenho que agora ter que expor, né, a minha vida. E me tornei pública sem querer, né? As entrevistas e todo o caminho que eu percorria, o meu único objetivo é a justiça, né? Só que essa
preferi outros caminhos, né, que eu não pensei nunca. O primeiro de tudo foi reconhecer que eu moro numa periferia. Só que é uma periferia que tem outras periferias, a gente precisa entender isso. Infelizmente, as pessoas que moram na periferia, que têm uma vida estável, que têm uma profissão, que têm um conhecimento acadêmico, elas muitas das vezes não se colocam no lugar de periferia, porque periferia pra gente é um lugar horrível, né? Um lugar muito pobre, é um lugar onde as casas estão quase que caindo aos pedaços, onde há criança andando na rua sem roupa, onde a mãe está descabelada. É esse lugar que as pessoas imaginam periferia, né? É igual você falar da Amazônia. A Amazônia, como se a Amazônia estivesse muito distante, você está caminhando sobre ela. E a mesma coisa a periferia. É uma questão até urgente de colocar isso para a educação mesmo, para a educação básica da criança e do adolescente, de dizer que eles fazem parte da periferia. Que não é porque a sua rua é asfaltada, que seu pai tem um carro, que a sua mãe estudou, que seu pai tem um trabalho bom, que você não está inserido na periferia. E eu percebi que dentro da minha periferia há outras periferias que gritam por socorro, né? E com a partida do meu filho eu pude enxergar isso muito nítido, e isso me feriu profundamente, porque meu filho já tinha enxergado isso muitas vezes. Ele questionou muitas coisas na escola, porque até então o Davi só estudou escola particular. Nesse ano que ele partiu, ele estava numa escola pública, fazendo o primeiro ano do ensino médio por conta das cotas, e ele queria também viver essa experiência de uma escola maior, e ele sempre estudou numa escola grande, que era a escola salesiana, onde ele tinha espaço para correr, para brincar, e as escolas particulares eram um pouco menor, e ele se sentia preso e ele pediu para ir para essa escola. Lá ele se deparou com muitas realidades, a de sandália para a escola, a de ir com roupa de time para a escola, porque às vezes não tinha dinheiro para comprar farda, de o caderno na mão, né, de lanchar, a merenda lá da escola. Então foram várias realidades que o Davi viveu, que eu vivi, mas que por filho da gente a gente não quer, né? A gente sempre quer proteger. E quando o Davi partiu, eu percebi o quanto de pessoas, de jovens ele conseguiu atingir. Foram muitos, né? Eu não tenho assim como mensurar, como contabilizar esses jovens, mas eram jovens da bola, eram jovens da pipa, eram jovens do trabalho, da escola. E quando isso nos atingiu, essa realidade fez eu ver que eu posso fazer algo a mais por esses jovens, né? Então o Instituto, ele vem para isso. Vai ser uma gota no oceano, mas eu sempre falo assim, se eu conseguir salvar um jovem, uma criança, um adolescente, eu já ganhei já já estou quase quite com Deus, porque no território que a gente vive, a gente sofre várias retaliações, né? Nós temos o Estado, que mata nossos filhos, se perguntaram o nome, porque quando Davi sofreu essa violência, ele era um menino em cima de uma moto, com uma blusa de time, um short preto, com a pele morena, né, negra, e para os policiais isso é comum, né? É o rótulo de quem é bandido, de quem é assaltante, de quem não é pessoa, porque para eles o assaltante não é pessoa. E isso quando me atingiu, eu fico chocada. Hoje as pessoas falam, tu defende bandido? Não, eu defendo a vida. Eu falo isso lá em casa, eu defendo a vida, porque ninguém merece viver. Todos têm a chance de ter uma segunda chance, e a gente que dá isso, o governo tem que dar isso, o Estado tem que dar isso, a gente tem que dar a segunda chance. A gente não sabe por que aquela pessoa está naquela situação. Poderia ser o meu filho, que foi o meu filho, né? Então, os jovens, eles vestem a mesma roupa, o mesmo modelo, eles usam um corte de cabelo muito parecido, as sandálias são todas iguais, porque a gente vai para esse universo do futebol, a gente vai para o universo do basquete, do vôlei, e a gente percebe que esses ídolos também são assim.
mas são pessoas que estão em um nível de holofote diferente dos da periferia. Quando um menino da periferia negro pinta o cabelo ou corta igual do Neymar, ele não vai ser visto igual do Neymar, ele vai ser visto como um bandido, né? E isso dói muito para minha mãe. Eu me coloco no lugar de todas essas mães que perderam seus filhos desta forma, violenta, através de um falso confronto que nunca existiu, porque não existe. Né? Conversando com outras mães e elas contando, não existe, de fato não existe. Ele estava com porte de armas essas que são implantadas, porque no caso do meu filho foi implantada, né? Não houve confronto, não existiu essa troca de tiro. Por isso meu grito de justiça, quando eu li, Davi jamais teria feito isso, porque eu conheço o filho também, eu conheço a educação que eu dei para ele, eu conheço meu filho profundamente, saber o que o meu filho passou na mão de pessoas que são pagas para proteger a sociedade. E me dói ainda mais saber que o meu filho tinha e tem direito garantido por lei. Davi era menor de idade, mas o Davi foi taxado com 22 anos, né? E houve a omissão de socorro, que é outra coisa que me dói profundamente, porque o Davi levou 3 tiros, né? 4 perfurações, né? Um dos tiros perfurou o intestino grosso, o fígado, e eu nem consegui ler mais o resto. Né? O Davi teve 2 paradas cardíacas, o Davi pediu para chamar o pai, para chamar a mãe, mas em nenhum momento essas pessoas, né? Que inclusive uma tem um conhecimento acadêmico do direito, tem uma pós em defesa social e cidadania, que era o aspirante, hoje não mais aspirante, mas tenente, porque ele foi absolvido no Conselho de Disciplina, apesar dessas comprovações de implantação de armas, missão de socorro, fraude processual, ainda assim, depois que a corregedoria aprovou tudo isso, o Conselho de Disciplina achou por bem absolver o esforço, legítima defesa. Então, me dói saber que meu filho passou por tudo isso, que usaram o celular dele para acusar de furto, né, de roubo, mas não usaram o celular dele para chamar o pai, para chamar a mãe. Isso me dói ainda profundamente. Quantas mães não têm a oportunidade de estar lutando? São muitas, muitas mães. E aí eu usei um pouco do meu conhecimento, né, acadêmico, para usar a rede social a meu favor, já que na rua eu não consigo reunir 1000 pessoas, porque ninguém quer, né, estar do lado de alguém que está lutando por justiça, por alguém que a polícia matou, porque quando você fala assim, como é que seu filho morreu do quê? Quando você fala assim, foi a polícia, foi uma abordagem, as pessoas já te olham diferente, né? Então é difícil pra gente. E nas redes sociais é uma forma de eu expor toda a minha dor, de eu expor quem meu filho era, de eu contar a história dele, sem que ninguém me interrompa, sem que ninguém me olhe feio. E eu sei que as pessoas que vão curtir, vão comentar, são pessoas que compartilham a mesma ideia, né? E claro que durante essa minha caminhada eu estudei, fui atrás de mães que perderam seus filhos da mesma forma, que têm a mesma história, meninos que são da periferia, mas que são de classe média, que partiram de forma muito violenta. Né? O Davi recebeu 3 tiros, 4 perfurações, mas teve jovem, adolescente, que recebeu 51 tiros de fuzil. Não tinha a mínima chance de sobrevivência. Né? Muito longe, assim. Você imagina seu filho, ou sua filha, ou seu marido ou a sua esposa está nesse momento em você trabalhando normal enquanto essa pessoa está sofrendo essa violência. Que o Estado está financiando, que a gente, na verdade, financia. Isso é muito doloroso. E eu me junto com todas as outras mães desses mesmos territórios, né, que é o da periferia. Em Londrina nós temos um movimento muito grande que é a Justiça por Armas, onde muitas mães perderam os filhos dessa forma, em abordagens truculentas, grotescas, né, sem o mínimo de chance de defesa. Temos um em Recife, temos um em Pernambuco, eu acredito que é Pernambuco, onde o adolescente tinha sido detido numa praça, ou tinha sido espancado, foi para a delegacia, e aí eles fuzilaram o menino dentro de uma sala dentro da delegacia. O menino já estava preso, mas ainda assim
falou que ele agrediu um policial e esse policial chutou bem atirar na nuca para se defender. A gente sabe que esses policiais, eles têm todo um treinamento para saber aonde atirar, na perna, no braço, né, para conter. Né? Nunca na cabeça, nunca na nuca, nunca em áreas letais. Mas ainda assim eles atiram em áreas letais, para matar, para executar. E essa é a nossa luta. Né? Eu também estudei outras mães, né? Nós temos a Alice Paiva na ditadura, que lutou muito, né, por justiça. Nós temos a Zuzu Lanja, que lutou a provar a inocência do filho, para encontrar o corpo do filho, morreu sem saber aonde o filho foi enterrado, onde o corpo foi jogado. Ela foi vítima dessa violência também, ela foi assassinada no acidente de carro. Mas ela lutou muito, ela usou a profissão dela, que era moda, para gritar por justiça. Ela levou o nome do filho dela para além, né, das fronteiras brasileiras, para dizer que o que estava acontecendo no Brasil era algo horrível. E na Amazônia, quando a gente traz para a Amazônia, eu até uso a marca Amazônia para dizer assim, que na Amazônia ela é um território que ela não tem dono, mas tem muitos donos, onde todo mundo se utiliza dessa palavra para ganhar, né? E a gente usa para ser resistente, para ser resistência. Assim como os frutos, né? Assim como os índios que morreram, né? Nas histórias fantásticas, né? Que diz, assim como o açaí, como o tucumã, que índios guerreiros que morreram pela resistência se tornaram frutos, né? Para nos alimentar. Assim a gente, mãe, né? A gente hoje em dia não tem uma perspectiva de vida muito longa, porque eu sei que a qualquer momento eu posso ser silenciada, né? Mas ainda assim eu luto, eu falo, né? Onde me chama eu vou, porque eu acho importante que se fale sobre isso, que se fale que a periferia ela está sendo vítima de poderes que, tanto do Estado como agora dessas facções que estão chegando, estão se apropriando desse território e dizendo quem essas crianças, porque são crianças, devem ser. Né? Crianças que não têm ainda, que nem entendem o que é estar no mundo. E hoje eu, como esposa de um pedagogo, onde meu marido trabalha em uma área vermelha e é onde ele não pode exercer a profissão de ser pedagogo, porque se ele notifica aquele aluno por não ter vindo, ele é notificado pelo Comando Vermelho. E se ele não faz o trabalho dele, o Estado vai lá e também notifica ele. Então é uma briga que a gente... É uma luta, na verdade não é uma briga, é uma luta que a gente luta, às vezes, em silêncio. A gente procura estratégias para trabalhar para salvar essas crianças, salvar essas vidas, salvar esses jovens e se salvar também, né? Porque as pessoas falam assim para mim: tu nunca pensou de sair daqui? Não, porque eu sei que foi muito duro construir uma casa, trabalhei muito para construir, né? E aí eu tenho que sair da minha casa porque eu posso morrer, né? E as pessoas condenam, pessoas que estão na política, né? Que me conhecem, falam: tu ainda quer continuar, tu não pensa em ir para um condomínio? Então a gente vê aí o grande diferencial, né? De ser resistência, o que você luta, né? Eu tô num projeto de proteção do PPDDH, mas em nenhum momento eu me sinto protegida, porque nunca eles foram na minha casa, mas os policiais já foram. Os policiais já sabem que eu estou no programa. Nunca foram para colocar a bendita câmera que eles falam. Mas também nem quero, porque quem faz essa segurança é a própria polícia militar, que matou meu filho, que mata as mães, né, que mata o pai, que mata o irmão. E a família ela vai morrer nesse território em que as balas vão encontrar os mesmos corpos. Os corpos que trabalham, os corpos que são escravizados pelo Estado, que são escravizados pelas facções, que são escravizados pela fome, pela miséria, né, pela humilhação, de ter que trabalhar às vezes sem ter um espaço onde vem a
tira tudo que tu tem, joga fora, né? E aí aquele pai que lutou para conseguir comprar aquela farinha para vender, né? Vai ter que lutar de novo para levar o pão de cada dia. Então assim, uma luta muito grande que só quem mora no território, nesses territórios vai saber, né? A família do meu marido é comerciante e a gente vê muitas das vezes, né, os guardas municipais junto com as pessoas, né, que trabalham na prefeitura te retirarem, né, os trabalhadores da beirada da avenida, quebrando seus carros, jogando suas frutas fora, né? Isso é uma punição, né? Uma punição que a gente se sofre. E os adolescentes e os jovens são diferentes. Eles são punidos de alguma forma, eles são punidos. E a gente que é pai, que é mãe, que precisa sair o dia inteiro para trabalhar, e os nossos filhos vão para a escola e a gente deixa o almoço pronto, mas aí tem essa bendita dessas facções, né, desses comuns que estão por ali para aliciar esses jovens, e a gente perder esses jovens tanto para o Estado, né, quanto para as facções. Semana passada eu atendi o telefone de um número particular em que essa pessoa estava me pedindo um valor porque eu tenho uma loja e os meninos dele tinham morrido, então estavam presos, a moto deles foram presas, os armamentos, e aí ele estava querendo dinheiro. Eu simplesmente disse que a minha loja era virtual, dentro de uma galeria, que já tinha segurança, desliguei o telefone. Ou seja, essas facções, elas estão, que a gente sabe quem é a facção, a gente sabe quem são. São os mesmos que vestem a farda do Estado, que tem arma do Estado para fazer isso. Um dos policiais que matou meu filho também, que atirou, que é cabo, ele tem um processo contra ele de um assalto a mão armada em Coração. E outros casos de policiais que eu denuncio nas redes sociais, de abuso de autoridade, de abuso contra a mulher. Né? Nós temos uma mãe que perdeu o filho, né, para um policial que é aqui do estado, que inclusive, se não me engano, ele é motorista do nosso governador, né, bateu na mãe, né, foi promovido. Eu não sei dizer se é aquilo, eu só sei que a gente vê do poder, como que se usa esse poder, né, sabe? Eu estou desse lado, então tu tem que fazer aquilo que eu quero, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, tem uma represália, e a gente sofre. E a nossa luta é contínua. Aqui em Belém a gente tem a Suzana, que foi vítima várias vezes de várias violências inúmeras, né, incontáveis violências do Estado, né, desde a infância, né, outras mães que morreram nessa luta, né, estão morrendo, porque a gente adoece, eles cansam a gente, né, de tal forma que se a gente não tiver um preparo mental, a gente desiste, porque a audiência não é de custódia, a audiência que teve dia 8, que foi de instrução, ela não foi toda, não terminou, os 4 policiais não foram ouvidos por conta da Copa, foi marcada para o dia 17 de dezembro, provavelmente vai ser adiada, e aí eles vão adiando e a gente vai se cansando, a gente fica sem argumentos, até para falar na rede social a gente tem que ser muito criativo, né, para falar disso. E isso é uma estratégia que eles usam, né? Eu já fui alertada que isso é uma estratégia, porque eles cansam, isso que é tenente vai subindo de patente e fica mais difícil, né, de colocar, de prender, de fazer acontecer a justiça. Porque a gente sabe que lá tem os pares que defendem, tem a corporação que defende, e há também pessoas da política por trás que estão aguentando, né? A gente sabe quem são. Infelizmente eu não posso falar, mas infelizmente há isso. Então o poder, a política, né, está aí. Eu vejo assim, a única solução é ou a gente dessa frente também está lá dentro, para de certa forma lutar, ser uma resistência lá dentro, lá no parlamento, né? E fortalecer os movimentos, é uma estratégia que eu vejo que é uma forma, porque é eles que lideram
escolheu, né? O meu é o eixo 1, é sobre esse sofrimento, essas constantes violações que a gente tem e o retrocesso, né, que a gente vive. E hoje a gente percebe que nós, enquanto sociedade, não nos importamos, porque tanto na Conferência dos Direitos Humanos do município quanto na de Belém, nós tivemos pouquíssimos representantes da sociedade, pouquíssimas pessoas dessas falas para serem representadas. Com muito custo eu consegui, muita luta, até estresse psicológico eu sofri para conseguir estar, porque eu acho importante falar disso. Eu acho importante as outras mães que estão em outros estados estarem também como delegada e lá, né? Eu acho que ser resistente no território é levar essa representatividade, essa fala para outros lugares. É isso. Muito obrigada, Sueli, testemunho e ao mesmo tempo você consegue fazer o apanhado de toda uma luta, né? E que faz esse recorte do nosso território também. A gente vive essa guerra, né? Que é sempre justificada aqui muito pela morte de um policial, né? A gente tem chacinas que elas acontecem sempre com essa desculpa, né? Da morte de um policial em campo. E aí a cidade vive o medo, né? O terror daquele momento. Ou vai morrer o policial, vai morrer muita gente na periferia, né? E aí, como que essa política da morte, ela anda de mãos dadas com essa política do medo, né? Que também controla os nossos corpos, as nossas vidas, né? E principalmente de quem está ali na linha do tiro, né? Então, eu fico pensando, a gente acaba de viver recentemente essa chacina, né? No Rio de Janeiro, da Penha e do Alemão, né? Onde a gente viu aí o assassinato de mais de 100 pessoas e como isso reverbera também no nosso território. Foi lá no Rio de Janeiro, mas aqui a cidade também sentiu isso e também vive esse momento do medo, né? Onde as mensagens circulam de que vai morrer gente aqui também, que aqui também. Então, como isso também está ligado com essas estratégias, né? Dessa política que quer a gente trancafiado, né? De todas as formas, com medo, né? Tristes. Então acontece lá no Rio de Janeiro, mas acontece aqui também, e eu imagino que quem está na luta revive, né? De alguma forma. Então estou colocando isso aqui para a gente ainda vai ouvir, né? O professor Breno, mas para a gente pegar esse embalo, né, do teu depoimento, assim, queria ouvir um pouquinho de como é que a gente está hoje, né? Porque isso foi super recente, isso foi agora em outubro e como é que isso bate aqui, né? De fato, essas ondas de violência, né, que acontecem aqui, elas também se espalham para outros territórios, elas acontecem lá no Rio de Janeiro, também acontece aqui, com essa ideia de que o Comando Vermelho, são as milícias, porque tem muito paraense que está ali dentro, né, do Rio de Janeiro e que está envolvido, as narrativas que vão sendo construídas, né, e que interligam esses territórios, e que é sempre nesse intuito de justificar essa guerra, né, contra a periferia, contra os corpos negros, né? Então, como é que chega para vocês essas narrativas de terror? Então, eu queria jogar esse pouco aqui. Como chega? Olha, eu sou comerciante, eu sou empreendedora. Eu falo comerciante porque ali no Distrito Industrial onde eu moro, eu tenho 43 anos, então 35 anos de Distrito Industrial. Fui para lá com 8 e casei com um comerciante
teve confronto, morreu a caminho do hospital. Aí a mesma coisa em todos, né? E aquilo normalizou, porque foi a polícia que matou, e a gente sabe que a polícia é de bem, quando você não conhece a real história. E aí você vai ler isso. Então, quem morreu pelas mãos da polícia não era alguém de boa índole, né? Era alguém que tinha que morrer. Isso foi colocado na mente de todos. Então, quando eu li, quando teve o velório, né, o enterro, que eu fui, na outra semana eu fui como para eu procurar saber o que tinha acontecido com meu filho, porque até então ninguém me falou o que tinha acontecido, e eu queria muito saber por que aquela violência no corpo do meu filho. Eu gritei mesmo, porque eu sabia quem era meu filho. E eu não estava entendendo que há um tempo atrás eu lia aquilo mesmo que eu estava lendo sobre meu filho, eu li de outros filhos, de outras mães, que talvez fosse verdade aquilo. Mas o que foi dito do teu filho? Foi dito que ele estava envolvido num assalto numa sorveteria, em que essa sorveteria ele inclusive trabalhou, né? E ele estava na garupa de uma moto, né? A moto não estava em um movimento assim grande, né? Foi feito todo o trajeto dele, né? E estava normal, não era de dia, era 5 da tarde, 5h30 da tarde, ali na Avenida Independência, a 1 quilômetro da minha casa. A Avenida Independência passa na frente do Mercado da Independência, onde eu tenho uma loja, né? Então foi muito próximo de mim, foi muito próximo de toda a família, né? E o Davi recebeu um disparo ainda na garupa da moto em movimento, né? O rapaz já ia dar retorno para entrar, né? Que tá ir para a rua de casa, quando o Davi foi arrancado da moto, já ferido, e eles feriram mais 3 tiros no Davi, né? E o Davi ficou ali, perdeu muito sangue, ali naquela avenida. Hoje tem uma pintura do rosto dele feita pelo Fábio Graff, onde na direção onde ele vê a poça de sangue, né? E o que eu li do Davi foi isso, que o Davi tinha cometido esse assalto, que ele teria feito troca de tiro com a polícia, e na troca de tiro, né, ele foi abatido, né, neutralizado. E aí eu caí num desespero muito grande, porque eu conhecendo meu filho, conhecendo a nossa história, né, sabendo quem eu sou, quem meu marido é, né, eu caí num desespero muito grande, eu fiquei muito desesperada, muito mesmo, eu queria saber o que tinha acontecido. E eu tenho alguns familiares dentro da polícia militar, sobrinho, que no mesmo dia do ocorrido, eles entenderam como se tivesse feito uma casinha para o Davi, que foi muito estranho mesmo, muito, muito estranho. O mototáxi não foi ferido, o mototáxi não levou nenhum tapa, nada, tudo foi no Davi, né? E logo depois estava no carro da polícia a mulher do dono da sorveteria. A gente achou muito estranho. A gente soube que alguém da sorveteria ligou para esses policiais que eles não faziam parte da circunscrição do bairro do distrito, eles são 30º da de Águas Lindas, né? Então eles não deveriam ter feito essa abordagem. Quem fez era para ter feito da circunscrição do distrito, quem fez foi eles. Então, muita coisa assim que falta ainda ser esclarecida, né? E aí eles acharam estranho, lógico, eu não sabia de nada até então, e como eles são da polícia, eles sabem como tudo que acontece, né? Foram ver a questão das armas, né? Uma arma de mais ou menos 45 centímetros na garrucha, que foi dada para o Davi. O Davi estava com uma blusa do Flamengo da namorada, o Davi era negro, um shortinho preto tectel. Como é que ele ia conseguir sair de casa com essa arma, andar de moto, chegar no canteiro do pai, fazer o assalto, né, essa bendita dessa arma, e andar, tudo foi investigado, foi comprovado que as armas foram importadas, né? E ali o que tinha o celular do mototáxi, o celular do Davi, o dinheiro que era do mototáxi. A foto está bem lá, até hoje não foi tirado, o nome do Davi está explícito lá nessa reportagem, né? Na época o Pimenta divulgou, né? Chamou meu filho de bandido várias
altíssima periculosidade. Eu não tive acesso a essa reportagem, inclusive foi tirada, né? A Record tirou, e depois nos deu lugar de fala, né? Através da Priscila Amaral. E aí a gente fala, né? A gente diz que também outros jovens viveram na mesma situação. Mas por que não temos muitos casos assim? Porque na primeira missão, como é que eu posso dizer? O primeiro passo de se brigar por justiça, você é logo barrado, né? O delegado logo diz que nós não devemos fazer a denúncia, porque os policiais lá fora são altamente perigosos, né? Que nós corremos risco de vida, porque e assim, ele não estava entendendo que eu não estava nem aí para isso, precisava fazer alguma coisa. Tanto é que ele não terminou o processo da Polícia Civil, não foi concluído. A promotora mandou buscar, fez busca e apreensão, né? E pediu para que a corregedoria terminasse. A corregedoria terminou e foi comprovado plantação de arma, você não foi por fraude processual. Né? Ou seja, os pais que não têm conhecimento, eles param logo comigo. Por que eu vou fazer ocorrência? Eu vou morrer? Não tenho para onde ir, tenho outros filhos. E aí a gente sofre por isso, né? A gente vai na ouvidoria da Polícia Militar, é a mesma coisa, só ouvem a gente, né? E por aí vai. E aí não tem muitos casos anotados, explícitos como o do Davi, porque a gente não teve. O Davi teve a luta do Davi, tem um pouco de repercussão e está tendo ainda, né, me caminhar, porque existem pessoas que nos orientaram, né, porque a gente tem esse conhecimento e a gente teve a oportunidade de lutar, mas é sempre isso, é sempre essa fala. Morreu, essa narrativa ela já está velha, inclusive eles já estão terminando, mas ainda assim eu ainda vejo ontem eu vi da polícia aqui do estado, não lembro qual foi o município, eles carregando, né, o rapaz, ele disse que ele tentou fugir e levou um tiro, levou vários tiros, né, e morreu. E eles nem deixam a perícia chegar, né, eles já colocam na viatura, já leva, que é justamente para não ter isso aí. Foi o que fizeram com o Davi, né? O Davi plantaram a arma, tiraram o Davi de lá, levaram para a UPA não tem toda essa estrutura, e levaram para o metropolitano, meu filho não teve a chance de sobreviver. Então é isso. Morreu a caminho do hospital, morreu. Inclusive eu li isso, que morreu a caminho do hospital. Uma das reportagens fala bem claro que ele não resistiu, morreu a caminho do hospital. Mas ele chegou vivo lá. Segundo meu marido, ele chegou vivo, ainda recebeu moinhos de lactato, ia fazer transfusão, porque ele perdeu muito sangue, mas ele teve uma parada, não resistiu. E aí a gente se preocupa, né? Porque quando meu filho chegou lá no metropolitano, será que ele foi bem tratado? Porque ele chegou lá como um bandido. Será que aquele profissional, ele de fato tentou salvar meu filho? Tudo isso a gente passa pela nossa cabeça, né? Porque meu filho chegou lá com 22 anos, bandido, perigosíssimo, né? E aí eu fico pensando, né? Muita coisa passa pela minha cabeça, muita revolta, muita angústia. É por isso que eu luto, por isso que pra mim não é que as outras mulheres das filhas não interessam, mas é porque alguém fez uma maldade muito grande com o filho, né? E aí esse alguém tem que pagar por isso. Tem que ser feita justiça, é o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Além de tirar a vida, né? Há um apagamento da memória, né? A ocultação, né? A mídia, isso, a mídia, ela, infelizmente, lá É uma briga por narrativas. 138 corpos, né? A gente sabe que não funciona. Não, foi muito mais. Aqui em Belém, não posso falar pela dona Suzana, a dona Suzana que recebeu os corpos, né? Dos paraenses, foi, se não me engano, 35. Foram 35 corpos, mas a mídia falou 15. 15. Entendeu? Chegaram Nunca em é certo. Belém da chacina, lá no Rio de Janeiro. Nunca é certo. Por isso que as redes sociais, até algumas pessoas militantes criticam, mas é a única lugar de fala que a gente tem, que a gente pode falar, que a gente pode dizer. As mídias independentes, a gente tem que tentar salvar elas para que elas possam estar ali nos dando essa fala,
Porque liberal já está vendida, né? Band a gente sabe quem é dono, né? A Record, não dá tudo, ela dá parcial, vai se meter a mesma coisa. São os que ainda falam. Mas é bem difícil, se falar a verdade. A mídia ela é toda complicada. A sociedade nunca vai saber a verdade. Nunca. E as condições em que os corpos chegaram segundo a dona Suzana, né? Foi assim, Foi lamentável. plastificados, né? Sacados. Isso jamais saberemos. Jamais saberemos isso. Eu tive a oportunidade de ter o meu filho, de ver o meu filho, né, que o rosto perfeito, né, perfeito dele. Eu só pude saber o que tinha acontecido, né, quando eu abri a blusa, que eu queria saber, porque ninguém me falava, eu vi o corte, eu vi sangue no quadril. Mas assim, é muito difícil para mim, muito difícil. Muito mesmo. Nunca uma outra pessoa vai saber se ela não passar por isso. Muito obrigada, pela sua coragem, pela sua presença, sua luta, né, por compartilhar aqui a sua experiência. Não é fácil, né, ter que falar desse tema. Imagino que é uma dor que se revive, mas que é essa luta que alimenta, né, essa revolta alimenta essa luta, como você falou, né, que viram frutos, né. Você falou deu essa referência da cultura indígena, esses heróis eles viram frutos, então, desculpa, gente. A questão da arte, né? A gente vê no cinema, Tropa de Elite fala muito. A gente fala que é até superficial, né? Mas conta um pouco do caminho, né? É o cinema mostrando um pouco da realidade, que a gente também não valoriza muito. A arte ela vem para dizer isso, né? Os filmes que a Gira faz, ela mostra muito dessa violência que o nosso território aqui, né? Eu falo dele porque é onde eu estou, né? A gente fala da propriedade, é o que a gente sofre. Então a arte, falando assim pela Maru, ela vai dizer um pouco disso pra gente, né? De como é. E a gente vai ver, mas nunca vai imaginar que a gente um dia pode ser a vítima, pode ser o protagonista daquela história. É uma arma que a gente tem, né? Então, eu ia agora te chamar, Breno, mas a gente pode fazer um intervalinho, se alguém quiser fazer uma pergunta direcionada à mesa, e aí a gente abre para esse momento com o Breno. Se tivermos alguma colocação. Queria te parabenizar sobre o trabalho incrível, né, que você está fazendo. Queria só te ouvir um pouquinho sobre essa instituição que você fez, uma instituição, um movimento, né? Na verdade, é assim, o movimento ele surgiu a partir da missa de sétimo dia. Foi assim, eu nunca vi tanta gente na minha vida, eu nunca imaginei que meu filho fosse tão querido. E nesse dia que eu vi muitos jovens, tinha muitos jovens das escolas de gravitação. E aí eu até disse, eu perdi um filho e ganhei muitos filhos. Né? E eu assim, como eu sou muito católica, eu levei um pouco disso para o Evangelho. Né? Nossa Senhora, quando ela perdeu Jesus disse, né, que os filhos seriam os discípulos, seriam aqueles que ficaram. E que ela deveria continuar, né? Então eu pensei assim, como continuar? O movimento de justiça do Davi, a justiça, eu creio que vai chegar, e como é que vai ser depois? E aí veio o Instituto, a história, né, a idealização do Instituto Menino Davi. Por que menino? Porque o Davi era menino. E amava brincar, era uma criança grande. E essa instituição, ela tem um pouco de inspiração nas casas salesianas. Eu sou salesiana, de Dom Bosco, sou cooperadora. Meu marido também. Então, Dom Bosco, ele queria muito salvar os jovens, né? Tirar os jovens. O sonho dele era ter uma casa que acolhesse os jovens, que esses jovens pudessem brincar e sentir aquela escola como a sua segunda casa. E o Davi viveu isso. A escola Carmo Belém, onde ele passou muito tempo, foi de fato a segunda casa dele.
E aí, aonde o Davi recebeu os disparos, é o território dos padres barnabitas, né? E eu estou desenvolvendo uma carta com pedido, né, para que eles doem esse território que está lá, inutilizável, só para as pessoas fumarem droga lá, algumas vezes tem gente que vai jogar bola, para que a gente possa construir uma escola, né, que possa receber essas crianças, que elas possam ter aulas de informática, esporte, jiu-jitsu, que o Davi era lutador de jiu-jitsu, e que a gente não vê muito por aí, nessas escolas, mas colocar. Mas com esse carisma salesiano de acolher, de fazer com que a criança se sinta bem, que tenha música no intervalo. Aí, para isso precisa muito dinheiro, né? Aí que eu vou falar para vocês, eu pretendo, né, estar como parlamentar daqui a um tempo para conseguir fundos, para conseguir recursos, né, para construir e também tornar essa escola, porque como ela vai ser, ela não pode ser paga porque é para a periferia, então fazer com que o governo pague os funcionários, no caso o Estado, eu quero que seja do Estado isso, né? E os professores sejam pagos pelo Estado, mas que a gente tenha o controle sobre o prédio, né? Sobre como vai funcionar esse prédio. Com esse carisma voltado para a periferia, ela de fato está inserido na periferia, porque se vocês forem olhar atrás de onde aconteceu, tem uma periferia que vai ali pelo Rio Maguari, que é bem mesmo empobrecida. E eu penso, né, em receber crianças, adolescentes e jovens, do maternal até o ensino médio, né, como era a escola Carmen Belém que fechou. Né, inclusive, até os professores eu tenho contato, eu falei, olha, se isso que vai acontecer, tem que ser lá. Eu digo assim, para mim me consolar, que a partida do Davi foi para acontecer algo grande, muito grande, tem um motivo, tem uma justificativa, né? Então, eu ia ser freira, né? Meu marido ia ser padre, então eu vejo muito isso, né? De salvar, assim como eu perdi meu filho, outras mais podem perder. Então, eu preciso salvar esses jovens. O Instituto nasce com esse sentimento, né, de salvar através da educação, do esporte, da arte. É assim que eu penso o Instituto. Obrigada, Luísa. Agora com vocês, a palavra do professor Breno Filho, para fazer suas considerações, começar se apresentando, né, e falar um pouco do seu trabalho. Beleza. Primeiramente, queria agradecer, né, ao convite da Remédios e da organização do evento, né, para integrar esse espaço, compartilhar um pouco dos meus saberes e das minhas práticas. Né. Eu sou Breno Filho, sou artista educador, designer, né, artista visual. Atualmente estou no processo de doutoramento aqui pelo PPG Artes, da UFPA, e em paralelo também sou docente da Escola de Aplicação da UFPA, atuando sobretudo com o ensino médio, né, a maior parte da minha experiência. No entanto, atendi ao fundamental, 1, 2, veja, né, acaba que é um espaço que é muito generoso no sentido das possibilidades de produção de políticas pedagógicas, educativas, né, ali na região da Terra Firme, mas não somente, né, visto que como é um espaço que é fruto de uma política muito recente de sorteio, então existem crianças e adolescentes também de outras áreas, né, da região metropolitana de Belém sendo atendidos pela escola. E assim, queria começar, né, essa fala, em primeiro lugar comentando, né, saudando e comentando a mesa, né, a Mani o que eu acredito que foi uma fala muito interessante para contextualizar a gente, né, dessa discussão que gira em torno das políticas de controle dos corpos, de controle da subjetividade, né, por conta disso. Né, trouxe uma presença muito interessante da
começar, né, essa fala justamente partindo desse sentido da memória, né, do trabalhamento da memória, que eu acho que foi uma questão que tocou assim, de uma maneira que complementou profundamente o seu relato, né, e aí eu queria também assim, reforçar a alegria, né, pela experiência assim, de poder compor um espaço junto com você. Para mim é uma absoluta honra, uma absoluta alegria partilhar, né, digamos assim, de acolher a sua história e de encontrar mais sentidos, né, para continuar nesses processos de troca a partir dela, porque é isso, né? Mesmo das maiores violências, a gente precisa buscar alguma motivação, algum impulso para continuar colaborando com a sociedade, para construir uma outra sociedade, um outro mundo, se possível. E eu acho que histórias como as suas, as práticas que você vem exercendo, né, as escolhas que você teve, são escolhas, embora difíceis, são escolhas felizes e escolhas que certamente nos fazem refletir, né? E aí, em razão disso, eu queria começar com o que eu acredito que é uma imagem que eu até este momento não tinha imaginado como um elemento disparador, né? Mas boa parte da minha experiência como designer, inclusive, né, envolveu a minha experiência no jornal. Eu trabalhei no Diário do Pará por 5 anos, né, e trabalhei acompanhando processos de pré-impressão, assim, processos super técnicos, de configuração de página, de configurações de arquivo, de verificação se os arquivos estavam corretos para impressão, né, e em vários momentos, quando os responsáveis pelo tratamento de imagem tiravam férias, eu descobri. E aí imagina que tipo de imagem vinha para mim, né, justamente para colocar aqueles mosaicos, né, imagens violentíssimas, imagens perturbadoras, e que me faziam questionar assim, a força dos queridos, né, dos colegas que tratavam aquelas imagens, passavam um ano inteiro fazendo aquilo. Né? Por um mês eu já me cansava absolutamente, eram meses bem difíceis, assim, cansativos. Né? Receber dezenas e dezenas de imagens, não sabia qual ia ser utilizada ou não, então tratava todas na dúvida. E aí era realmente uma rotina bem difícil. Né? E aí me veio uma pergunta, né? Junto com essa memória, né, que foi acionada agora, me veio uma pergunta, né? Se eu pudesse reanimá-los, né? Se eu pudesse. E esse projeto, né, que eu venho realizando nos últimos anos, ele se chama Arutal, é uma terra inventada. Na esteira de uma tradição, eu diria, da produção literária daqui da região, né, com Javíndia, de Moraes Rico, né, de Andara, com Francescim, a criação de territorialidades outras, de mundos outros, ou melhor, né, da literatura como uma forma de acesso a outros mundos, pelo que eu acredito, pela minha espiritualidade. Né? E Arutal foi um lugar que eu vi um sonho, né? E que alimenta esse processo, que eu até eu fiz um pequeno esquema enquanto a gente conversava, né, para sintetizar, né, uma pesquisa poética, né, é uma pesquisa inclusive orientada, né, pelo professor Alexandre Siqueira, e que consiste na construção de um livro-objeto. Então, a tese é um objeto sensível, né? Um objeto sensível que também consiste em momentos de partilha de método, né? E eu, meio que para sintetizar
sintetizar, dividi assim em 3 camadas, né? Seriam 3 camadas. Uma camada, eu diria, é sensorial, né? Que seria um conjunto de objetos sensíveis montáveis e desmontáveis, feitos para a realização de atos performativos, de sobrevoo e vislumbre da paisagem de Arutaua, aqui expressa como uma cartografia de um trajeto percorrido por um corpo roto, né? Um corpo que foi reanimado. E daí o sentido da questão que eu fiz agora, né? A segunda camada literária é um conjunto de experimentos com a escrita, com fragmentos da trajetória da personagem, que no momento se chama Amostra 88. Em seu processo de saída de um território de sequestro, de abuso e de perigosa exploração ambiental em direção à floresta, começando por um processo de retomada e reapropriação do próprio corpo e da memória. Ele foi um corpo desvivido, um corpo sequestrado, retirado do seio da própria família, que não teve o direito de lutar corretamente, levado para um outro lugar, para ser explorado, foi revivido, para virar um bom funcionário de um lugar imaginário que eu produzi inspirado nas plataformas petrolíferas que fazem parte do meu imaginário também, visto que eu sou filho de um marinheiro que trabalhou com petróleo, deslocou litros de petróleo e outros elementos químicos, seja em navios petroleiros ou navios químicos, entre a Amazônia e o Índico, né? Então, assim, a minha infância, adolescência, a minha vida, ouvindo as histórias, né, dessa matriz, né, patriarcal, digamos assim, que me traz essas histórias do mar, e histórias encantadas, né, de alguém que se encanta com essa vida, né, mas que por alguma razão mais me inquietava do que me encantava, né? Não só essas histórias, mas tantas e tantas outras que eu fui vivenciando por não ter um corpo, não ter uma subjetividade, não ter uma sexualidade adequada, né? E por ser uma pessoa LGBT na Amazônia, uma pessoa que realmente todos os caminhos que a minha família trilhou, eu fui por todos os avessos e avessos e avessos, né? Me colocando entre artistas, entre vagabundos, entre pessoas de periferia, né? Me colocando entre presenças e corpos que pareciam compreender mais a minha vivência, pareciam mais espelho, né? De alguma maneira. E, bem, dando seguimento, né, a essa síntese, com essa dimensão literária sensível vem a dimensão processual. Né? A dimensão processual que digamos assim, parte do rito das pesquisas poéticas aqui na instituição. Você mostra a obra, a tese é a obra. Mas é interessante também a partilha do método, dos elementos referenciais que fazem parte, né, sejam referenciais poéticos, teóricos, sejam referenciais da própria vida, né, da experiência, da fala e da memória desse corpo. Né? E eu concentro nesses deveres processuais 3 palavrinhas, em 3 palavras. A primeira palavra do Esteio, inclusive dá o tema da oficina, né, que eu pretendo ministrar daqui a alguns minutinhos, só ficar de olho no meu tempo, vou controlar um pouco mais, porque senão eu tendo a falar muito, tá? Também porque eu até gostaria de terminar com a leitura de um texto.
Poder ter como esse lugar do afastamento, do isolamento, do armário, né, do exílio. Muitas vezes a gente, quando não é imposto, a gente se auto-impõe. E com a qual eu dialogo para pensar a vivência do exílio desse personagem, em paralelo com todas as imagens de exílio que eu já presenciei ou vivenciei. O sonho como um elemento fundamental, como uma expressão do inconsciente, mas uma expressão do inconsciente que inúmeras comunidades e saberes outros que não os saberes hegemônicos, seja no campo da psicanálise, da própria, né, enfim, né, da psicologia, né, que tende a trabalhar a noção de sonho com base em individualismos, né, perspectivas de interpretação meramente pessoais, de vivências meramente pessoais, sem considerar o coletivo e o poder de agência do próprio sonho a partir dos sonhos, né? E daí a gente vê, por exemplo, com as comunidades Yanomami, com comunidades Baré, Guarani, Kaiowá, o papel do sonho como uma espécie de fenômeno que produz um impulso organizador e um impulso político, né? E com isso eu me percebo também entre artistas que fazem os seus, né, que fazem as suas peças, as suas obras profundamente impulsionados por elementos oníricos, né? Seja no campo da arte moderna, né, no surrealismo, mas muito recentemente já com essa, digamos assim, pluralidade cultural sendo amplamente abraçada por artistas e pesquisadores, eu já venho percebendo essa dimensão do sonho como já bem mais avançada, digamos assim, no cenário atual, né? Sendo trabalhada, sendo articulada, digamos assim, né? Então, o sonho é um segundo ponto, e nesse momento eu compartilho todos os sonhos que de alguma maneira eu sinto que me impulsionaram na escrita desse material e me impulsionam, né, incluindo um sonho pensado que gerou o nome dessa outra terra. Alutawa é lugar do sapo, do negativo, né? E o terceiro elemento é a errância. A palavra errância pensada, digamos assim, intencionada por diversos campos, né? Seja o campo do próprio erro em si, do fracasso como parte do processo, da compreensão de que o fracasso integra, é potência. Quando você erra, quando você tropeça, você aprende, você precisa olhar e acolher o erro e o fracasso. Mas para além disso, né, a compreensão da potência de estar entre errantes, né? E novamente eu aciono, inclusive, outros saberes para pensar a dimensão do erro, a priori alguns artistas como Diego Reich, Aline Folha, você conhece, né, que trazem essa dimensão do erro nas suas pesquisas poéticas, né? Mas, por exemplo, também o relato de Davi Copenau, na Queda do Céu, enquanto ele falava dos mitos de criação, ou melhor, das narrativas de criação, né, profundamente baseadas na crença e na espiritualidade Yanomami, ele fala sobre como o Onama, né, que é essa entidade maravilhosa que criou e que produzia suas estripulias e cometia seus deslizes, e aí ele apagava, e aí fazia outras trilhas, outros rumos, em razão das diversas, dentro na dinâmica das diversas histórias. Eu percebo essa dimensão do erro trabalhada de uma maneira muito costumaz e cotidiana, eu diria, né? Isso me encheu de tesão, assim, né? Me encheu de gana, né? De perceber, olha aqui, né? Eles são muito criadores de uma maneira com a qual eu me identifico muito, né?
Então perceba a potência de proximidade, né, de aliança com saberes outros, né? Então, assim, eu vou sintetizar dessa maneira. Durante a oficina eu vou mostrar algumas imagens, sobretudo desse campo das errâncias, também porque muito recentemente eu encontrei algumas imagens, produzi algumas imagens e produzi alguns esquemas que vêm contribuindo muito para a produção de uma sintaxe desse livro-objeto, sobretudo da sintaxe visual, da visualidade dessa cartografia, mas que, embora sejam imagens que não entrem em uma instância do livro, elas entram no campo das errâncias e me dá vontade de falar a respeito delas. E aí, antes de compartilhar essas imagens, para finalizar a minha fala, eu queria ler um texto, um pequeno texto, fazer a leitura de na verdade, fazer a partilha de um sonho. Um sonho que gerou um pequeno texto que eu intitulei como Uma Fabulação Onírica com a Terra. Aqui está. Certa vez, sonhei que estava diante de um corpo desfalecido, supostamente humano. Tinha contornos curvilíneos. Eu não conseguia distinguir seu gênero, embora identificasse mais traços femininos que masculinos. De longe, parecia mesmo. Seu rosto indistinguível, beijava o chão, e tornava sua identificação quase impossível. Se encontrava coberto de texturas empoeiradas, envergadas, escamosas, fungiformes, microvegetais e terrosos. Suas cores variavam entre tons de pele empalidecida, verdes, marrons, avermelhados, pardos e alaranjados. Parecia uma escultura, alguma forma de instalação ou viveiro em forma de gente. Certo que estava ali há muito tempo, pois sua materialidade era como um espelho do local em que nos encontrávamos. Uma trilha escura, fria e vulnerável em meio à floresta. A princípio tive medo. Seria de fato um cadáver? Se sim, sua partida ocorreu por causas naturais ou um assassinato? Ou seria esta situação como um todo alguma forma de armadilha? Minha paralisia durou pouco tempo. Tão imediatas quanto as precauções eram as questões, que custavam me aproximar um pouco mais. Um lampejo invadiu-me e me impulsionou. A implicação de um sujeito em qualquer acontecimento de seu contexto é indubitável. Sussurrei como em um canto, antes de me aproximar de vez da criatura. Quando fiz, me surpreendi com o que percebi. Conforme cheguei perto, gradualmente constatei sua vivacidade. Era um corpo que vibrava de forma intensa, como um asfalto quente sob a luz do sol a pino, ou um ronronar de um gato em êxtase. Respirava por cada poro, oscilava e reagia à luz de minha lanterna. Mais que humana, talvez me encantaria, um sonhar. Uma existência que surgiu diante de mim emaranhada, deveras intrincada, de formas orgânicas e inorgânicas, entrelaçadas. Um microverso engendrado para caber em uma silhueta andrógena. Estava viva, em absoluto. Viva e atenta, embora não se deslocasse. Ela deixava o mundo se mover por ela, formando aberturas, abrindo poros, tocas e cavidades. Bem de perto eu conseguia ver. Raízes, pseudópodos, flagelos, patas e quelíceras traçaram rotas, aravam e semeavam a terra e solo. Muitas outras criaturas faziam dali suas moradas. Me aproximei mais. Me deitei ao seu lado, como que tentando obter uma reação. Quis me mostrar presente. Quis saber se estava ciente de minha presença, se podia me encarar, se podia me ouvir chegando. Ao mesmo tempo, senti um profundo respeito e não lhe enderecei nenhuma palavra, tampouco a toquei. O som do farfalhar das folhas e dos gravetos rompidos com minha aproximação, juntamente com a vibração heterogênea produzida por aquele corpo floresta, o seu ecossistema era uma única forma de comunicação naquele momento. Deitei e a encarei por muito tempo. Até que em determinado instante,
senti uma nova vibração. Vinha de baixo, do chão. A princípio sutil, com oscilação muito semelhante à do corpo vegetal, devagar, insistente. Talvez a terra fosse se abrir entre nós, mas estava enganado. O que ocorreu foi uma espécie de porosidade, um efeito movediço. Me senti à beira da praia, embora não tivesse movido 1 milímetro dali. Me senti em uma daquelas poças de água, de areia de praia, com meu corpo levemente submerso. Olhei para o lado e me surpreendi. Ela se dissolveu, esfumou-se ao chão, a partir de suas bordas, como que em resposta ao chamado subterrâneo. Senti um beliscão e a sensação de que algo havia se enroscado em minha mão. Levei ao rosto, aproximei a luz da lanterna para ver melhor. Era um pedacinho de raiz, creio que desprendida dela. Sua muda. Acho que entendi seu desejo. Atravessar desta floresta para outras. Guardei ela com cuidado em meu bolso, juntamente com um pouco daquela terra, para misturar a seu futuro adulto. Levantei, pedi licença, segui meu caminho, pela trilha da mata, até desaparecer de volta para o mundo de espera. Obrigada, professor Breno. Acho que ele trouxe essa dimensão das artes, né, para a nossa conversa aqui. Acho que levou a gente pelo campo da sensibilidade mesmo, né, com as sensações, com o seu trabalho. Eu acho que fez esse gancho com essa arma, né, que a Sueli também estava mencionando, né, a potência que as artes têm. Né. Ela mesma estava falando do quanto que, enquanto esse sistema te leva a ficar esperando, né, uma audiência que é adiada, né, um imbróglio que você acaba caindo para ser cansada, né, por esse sistema, uma estratégia desse sistema de manter as pessoas ali se desgastando. Ao mesmo tempo, a gente tem as nossas estratégias de fortalecimento, né, que é essa questão da criatividade. Você fala, eu tenho até que ser criativa para como é que eu vou contar isso de novo, né, como é que eu vou alimentar ali aquela plataforma, aquela rede social. Então, eu acho que essa é a maior arma que a gente tem e que muitas vezes esse sistema, né, a polícia não entende uma linguagem da sensibilidade, né, a linguagem das artes, a milícia não entende. Isso também baratina esse sistema, né? Eles cansam a gente de lá e a gente daqui também vai puxando, vai dando rasteiras nesse sentido, né? Com as armas que a gente tem. E isso me fez pensar no Levítico, né? Que a Ana traz, que ele vai falar do poder das palavras, que a gente precisa pegar a palavra do nosso opressor, do nosso colonizador e transmutar ela, né? Então ele fala, enquanto eles falam de desenvolvimento, a gente fala de envolvimento. Então eu acho que essa mesa de hoje trouxe muito isso, assim, para mim, eu sair daqui com essa relação do envolvimento, né? Da força que isso tem, enquanto a gente permanece ali, que é o contrário desse corpo cansado, que desiste, né? Que é oprimido, que é entristecido. Essa relação do envolvimento, que é o que eu posso criar a cada dia para me manter ali, envolvido, né, vivo. Então, agradeço a presença de vocês que vieram hoje aqui, que se envolveram, né, com essa temática. E muito obrigada pela nossa manhã de hoje. Nós vamos continuar agora com uma outra etapa, que é a oficina do professor Breno, mas a gente vai fechar aqui a nossa mesa. Se alguém tiver mais alguma contribuição também, está aberto para as considerações finais da nossa mesa.